agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Bom, vamos embora ao assunto. Nosso assunto é aliança. E a gente vem conversando justamente sobre a nova, graças a Deus, a aliança da qual nós estamos instalados, inseridos, né? É muito legal porque não é mais uma aliança apenas de um acordo, de um papel, porque essa era a primeira aliança. Eu estava meditando sobre isso, porque essa força de aliança de um papel, algo escrito fora, gente, tem a sua limitação, e a gente sabe disso, né? Mas quando Deus ele propõe uma nova aliança, onde Ele mesmo, que é a aliança, Ele é a palavra, Ele é o acordo, se instala dentro de mim, faz a diferença. E com a ação do Espírito Santo, faz com que essa verdade, ela vivifique, ela fique tatuada dentro de mim e de você. Então nós temos ela de maneira contínua dentro de mim e de você. E o que é mais maravilhoso, e deixa eu te explicar, porque essa é uma forma que funciona, né? Quando essa verdade revelada, ela chega dentro de mim, então agora explode aquela certeza, e agora eu me movimento com base nessa verdade, ela começa a fazer parte de quem nós somos. Quem está dormindo, diga aleluia. Obrigado. Porque essa é a melhor parte da reunião, que eu acabei de falar. É por isso, escuta isso que eu quero te falar, é por isso que nós somos transformados. Nós não transformamos a nós mesmos. Mas tem algo que é um processo do qual nós precisamos entender que é assim que funciona, para que então essa verdade mude quem nós somos. Toda uma verdade que explode dentro de mim e eu me movimento com ela, não só eu vou em direção ao que Deus tem, né? Ele me abençoa, mas aquilo me transforma. A verdade só transforma a tua vida e a minha ao ponto de nós agirmos com base nela. Guarda essa frase. Pastor, mas eu já passei pela escola Atos, eu aprendi tanta coisa. Legal, eu posso aprender e nunca isso está registrado em mim, não fazendo parte da minha vida. Por quê? Porque o simples fato que aquilo não foi o meu mover, não faz parte do meu posicionamento. Nós somos transformados assim. É demais, mas precisa dessa cooperação nossa nesse detalhe, ok? Então vamos embora continuar aqui. E eu tinha usado os textos de Jeremias 32, verso 38. Agora eu estou na dúvida se é Jeremias 32. Alguém pode conferir para mim? Porque eu estou achando que é 31. Eu devo ter errado esse negócio. Vê se eu estou certo ou errado, vai. Tá certinho? 32, 38, é isso mesmo? Ninguém tem Jeremias na Bíblia? Tá certo, então tá bom. Então eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Obrigado. Então Deus, a proposta é toda deles, serão um só coração, um só caminho, para que temam todos os dias, para o seu bem, bem dos seus filhos, já olhando para a nova aliança, hein? Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de fazer o bem. Eu vou colocar o meu temor no coração, para que nunca se apartem de mim. No verso 41, Deus se alegra com tudo isso que Ele estabelece, é o que está aí. Então, no livro de Hebreus, está escrito no verso 6, que Jesus foi esse caminho. Foi Ele o autor, o consumador dessa nova aliança. Ele é o mediador disso aí, porque Ele se propôs como sacrifício eterno por mim e por você. Só Ele poderia, ok? Então, a 7 está falando sobre a antiga aliança, então ela é imperfeita, porque ela não transformava o ser humano. Era um Deus da parte de fora. Era um Deus que é só uma questão ritualista ali de fazer tudo aquilo que Deus pediu, mas isso não estava inserido dentro do homem. Então, a grande chave, grande glória, gente, dessa nova aliança, no qual em 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo ele descreve umas coisas legais, é porque nós somos agora de uma aliança viva com a pessoa de Deus em nós. Diga aleluia. Não, gente, isso é demais. Então eu tinha falado para vocês que a aliança sempre foi e será uma forma de relação entre Deus e o homem. Sempre com base na sua palavra, Ele mesmo, então essa é a nossa relação com Ele. Nós estamos aqui porque nós cremos que Ele existe, e que Ele é criador de todas as coisas, porque Ele relatou isso, criou o ser humano e tudo aquilo que Ele estabeleceu para o homem. E também tinha falado que a nossa maneira de andar é tipo do acordo. O acordo é Ele. Não eu escrevo uma opção de coisa e dou para Deus para que Ele haja com base no que eu escrevi. Não funciona isso. Mas é Ele, é o acordo. Ele é a palavra. E em cima disso, então, está aqui a forma da nossa aliança.
da qual nós seguimos. Eu tinha mostrado para vocês que o caminho para uma vida de conquista e bem-sucedida, e tinha explicado, gente, a importância desse detalhe aqui, no propósito de Deus. Guarde isso, gente, isso aqui tem que estar claro. Não existe jornada bem-sucedida desassociada de um propósito que Ele tem para a minha vida. Então, de repente, eu estou indo para lá, mas não é o propósito de Deus para a minha vida. Não funciona. Mas eu não tenho aliança. Eu não sou uma nova criatura, eu sou uma nova criatura doida, fora do propósito de Deus. Não funciona. Então, guarde isso, que esse detalhe faz a diferença. Esse detalhe faz ser uma jornada bem-sucedida ou não. Então, nada funciona fora do propósito de Deus. Entende aí? Você é uma nova criatura, uma nova aliança, então Ele tem um propósito para a tua vida. Já está ali a vontade dEle, né? Em outras palavras, eu li até aqui alguns textos com o pessoal do segundo encontro, sobre a vontade de Deus. Paulo fala lá, procurai compreender qual é a vontade de Deus, para que nós andemos nela. Tá certo? Lá em 1 João diz lá assim, olha só, tudo que você pedir segundo a vontade de Deus, vai receber. Então, esse aspecto aí, de eu e você caminharmos ao ponto de descobrirmos o propósito de Deus, é fantástico. Estava ouvindo uma mensagem de um homem de Deus, eu e a Deise, e ele estava falando sobre isso, né, que há muito estresse no ministério de muitas coisas. Uma delas é que o cara se perde, ele fica num lugar meio sombrio lá, que ele não consegue enxergar, ele perdeu o propósito. Qual é a chamada dele, qual é o propósito? A gente não pode se perder. Nós temos que estar debaixo. Não, mas Deus me pediu para fazer isso. Por que eu estou fazendo 4 isso? 10 isso? Eu só estou me estressando. Mas o que Ele me pediu para fazer é isso. Então fica com isso. Diga aleluia. Isso poupa muitas coisas, porque a gente tem que enxergar claramente. Não tem como, se eu não enxergo o propósito de Deus, eu não caminho. Mas nós vamos caminhando. Eu tenho algumas coisas preciosas para falar contigo, ok? Então vamos lá. Então aqui já está um salmo profético que eu falei com vocês. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o Senhor. Já estava prescrito isso, né? Já mostrando para frente. Então Ele, Jesus, pagou o preço da liberdade do seu povo e assumiu um compromisso eterno. Graças a Deus, compromisso eterno. Obviamente ali falando de Israel, mas isso aí está falando da igreja. E eu tinha falado 2 coisas para você. Tudo que Deus faz é segundo o quê? Ah, legal. Então veja, na verdade a sua aliança é a sua palavra, acabou. Então qualquer coisa que eu venha a trazer Deus para algo que eu acho, que eu penso, não vai funcionar. Eu tenho que ir para cá. Esse é o acordo. É a sua palavra, é a sua aliança. Diga aleluia. Que coisa mais simples do que isso, gente? Eu não fico pensando, eu vou com o que Deus tem a dizer. Eu amo essa frase, eu gosto muito demais. Eu não fico pensando, eu vou com o que Deus tem a dizer. Temos que aprender a submeter, a nos entregar com o que Deus tem a dizer. Mais. Essa é a maneira do ser humano. Justificativa para tudo quanto é lado e mais para tudo quanto é lado. Sai fora. O que Deus disse? É A? Então é A. Não, mas eu estou achando que é letra D. Não, é letra A. Ele disse que é, então só assim a gente vai andando. Vai ser um treinamento, nós temos que aprender isso. Aí a nossa vida vai entrando no eixo, né? E aí eu tinha lido com você o Salmo 105, no verso 7, Ele é o Senhor, nosso Deus, seus juízos permeiam toda a terra. Depois ele lembra perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. E obviamente está falando de uma aliança que ele fez com Abraão, mas tudo já estava lá na frente, resumido na pessoa de Jesus. Porque veja, nós entramos aqui agora, eu quero te mostrar, justamente em Gálatas, porque Deus nos resgatou da maldição da lei, e fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, por um só motivo, para que o Espírito Santo da promessa chegasse a mim e a você. Tá certo? Então Abraão começou um projeto de Deus sobre a face da terra com um povo que foi crescendo numa aliança para chegarmos a essa definitiva, que era o Espírito Santo da promessa, chegar a mim e a você. Aleluia! Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Ele se tornou maldição no nosso lugar. Liquidou a questão da natureza. Aleluia! Nós temos a natureza do céu. E o que é bacana é que o apóstolo Paulo ele vai continuando a dizer aí, ó, dizendo assim, pois todos vós sois filhos de Deus mediante o quê? Ah, que obra maravilhosa. Agora veja, se sois de Cristo também sois o quê?
Ele é considerado o pai da fé. Abraão andou diante de algo que ele conhecia em parte, gente. Ele não conseguiu nem viver na terra da promessa. Mas aí a obediência dele fez chegar Jesus, hein? Você tem uma ideia? Abraão era um cara tão maravilhoso que depois que o menino nasce, Deus, agora eu vou testar esse garoto. Aí me dá teu filho e põe ele em sacrifício. Você não vê Abraão? Você vê Abraão pegando o menino, pegando lá a lenha para o sacrifício e indo para o sacrifício. E quando ele está lá, você conhece, isso está em Gênesis 22. Deus falou, pode parar, porque agora eu sei que você me teme, cara. Você não me negou teu filho. E que coisa maravilhosa, cara. Para pegar um negócio desse. Olha só agora. Abraão fez algo que deixou Deus assim, eu também não posso negar o meu filho para o pessoal, não. Se Abraão estava pronto para entregar o filho dele, olha que legal, interessante, né? Fez algo, rapaz, tremendo, fez toda a diferença. Aí, quando você chegar, dá um abraço em Abraão. Agradece a ele porque o garoto estava bem. Então, olha só o capítulo 4, no verso 6. Bom, se nós somos filhos de Deus, né, mediante a fé, nós agora temos o Espírito dele, o Espírito do seu Filho. Deus enviou ao nosso coração. Então eu não sou mais escravo de uma natureza que me atrelava às trevas, mas agora eu sou filho, e sendo filho eu sou o quê? Herdeiro nesse reino. Que coisa maravilhosa isso aí. Eu tinha falado isso com vocês, Deus tem um compromisso, diga compromisso. Exatamente, com o seu povo, é a sua aliança, que garante a satisfação, obviamente, de todas as suas necessidades. Ok? Eu te falei, se a gente pensar bem, por que é que eu fico dominado pela preocupação e ansiedade? Porque eu ainda quero controlar a minha vida e resolver coisas. Mas Deus cuida de mim e de você. Nós temos que aprender a entrar nesse descanso, e recentemente eu fiz uma série aqui, né? Para a gente passar para o outro lado, né, navegando pela tempestade. Chegamos no momento de falar sobre confiança e descanso. É um negócio fantástico. A certeza de Deus em nós gera descanso. Ei, mas eu não terei descanso se eu não tiver certeza. Porque certeza é fé. Olha só como é que as coisas desencadeiam. Mas quando eu tenho certeza, Paulo disse assim, eu sei em quem eu tenho crido. Então, se a gente tem essa certeza, há um descanso no nosso coração. De cuidado, da aliança dele valer. Eu tinha terminado dizendo isso para vocês, que a nova aliança é o contrato da garantia de duas coisas. Bom, Josué, Deus cumpriu a sua promessa, ele continua sendo o mesmo. De uma herança de uma jornada assistida, diga assistida. Então não é uma jornada assim, eu vou para lá, vou para cá, eu faço o que eu quero e Deus vem comigo. Não, isso não existe. Eu não sei porque a igreja se perde numa maneira de falar sobre Deus, de que agrada as pessoas. Obviamente, tudo isso aqui é uma realidade. Não tem alegria maior do que essa. Ter o Espírito Santo, ele é a nossa força. Né? O prazer de viver vem por causa dele. Isso desencadeia tanta coisa maravilhosa, a certeza de Deus, a visão de nós ultrapassarmos, de termos uma jornada realmente bem sucedida. Mas eu quero te falar, ela é bem sucedida porque ela é assistida. Se ela não for assistida, não funciona. Deus, ele é assistência para me dizer, Elinho, porta à direita. Esse é o caminho que eu quero que você ande. Os teus ouvidos, quando eu errar, me desviar do caminho, ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, esse é o caminho, andai por ele. É o caminho que eu devo escolher, é uma assistência de direção, de guiar. Deus, ele me assiste nessa jornada. É por isso que a jornada ela é bem sucedida. Outra coisa, de uma vitória definitiva sobre o inferno. Eu sou nova criatura, então não recebe o rótulo das trevas. E veja, deixa eu compartilhar isso, que é bom lembrar. É o seguinte, se você enfrenta uma dificuldade hoje, você está numa luta em relação a algo que está difícil, não recebe a faixa de fracassado, nem a faixa de derrotado, porque eu não sou. Eu só estou enfrentando uma luta, um combate. Aí Paulo fala para Timóteo, enfrenta o bom combate da fé.
É uma questão de resistência, mas não sou fracassado. Então, no terceiro ano aqui da escola, eu estava falando com o pessoal, eu não pego essa terminologia, porque senão ela não cai bem na minha cabeça. Então, eu vou dizer para você, não é uma questão de ser derrotado ou derrota, é uma questão de aparente derrota. Você pode estar vivendo algo que o inferno está querendo que você recebe essa faixa de derrotado. Não, recebe aí, Aline, você é um fracasso. Não, é uma aparente derrota. Se nós compreendermos a visão de Deus, Ele vai virar essa mesa. Ele vai virar esse jogo. José preso, legal, derrotado, fracassado. Chegou o tempo e o momento certo das coisas virarem. E o cara sai da masmorra convivendo lá com, sei lá, cara, rato, baratas, afins e tal. Em 40 minutos fez a barba, né? Eu falei aqui, não, talvez até menos, né? Porque o homem, como toma banho, é muito rápido, né? Ele não lava daqui para baixo, né? Ele só vai até aqui, então é mais rápido, né? Então, detalhes de homens, né? Mesmo que também a coluna, o cara não ajuda, não consegue, a mulher é mais flexível. Agora, preste atenção. Caramba, ele sai tão rápido assim, cara, de uma situação que ele se torna o segundo. E Faraó chega para ele e fala assim, cara, olha só, eu mando, mas você é o segundo, hein? Falei, como é que Deus pode mudar a tua vida rápido? Muda situações rápido. Não vai interferir no propósito de Deus. A gente passa por situações, gente, mas a palavra é essa, passagem. A jornada da terra prometida é uma jornada de 11 dias, levou 40 anos por culpa do povo. Eu tenho que compreender o meu posicionamento e entender coisas com os olhos de Deus. O simples fato de enfrentar uma oposição, uma adversidade, uma situação difícil nos dias de hoje, não significa que você é fracassado e derrotado. É uma aparente derrota. Você está num combate. Vais vencer, hein? É assim que funciona. Qual o propósito de nós estarmos como igreja para estabelecer Deus sobre a face da terra e tudo que Ele quer, para a gente ficar parado na primeira barreira? Para pensar. Se Deus assiste um povo sobrenaturalmente para chegar onde tinha que chegar, Ele faz a mesma coisa comigo e contigo. Então não abrace definições que o inferno quer que você abrace. Ok? Pastor, mas está chorando e está doendo. Eu estou chorando e doendo. Vai chorando e doendo, que você vai passar para o outro lado. Mas eu estou quase desistindo. Mas não desistiu ainda? Está quase, mas não desistiu. Então eu vou te dar uma empurrada. Bum, vamos embora. Você entende isso aí, gente? Porque isso a gente passa mesmo. Então, há uma vitória definitiva. Nós somos a igreja, corpo de Cristo. Então nós estamos debaixo de um propósito de Deus. A herança espiritual que a igreja possui, ela é maior muitas vezes que a gente imagina. Por isso que a gente tem que meditar e pensar, né? Sobre esse conteúdo. Ela é assistida, dirigida em tudo que realizar. Aí a gente fica animado, mas o quanto a igreja está aprendendo a se mover com Deus? Eu tenho aprendido essa semana a meditar em algumas coisas, eu estou escrevendo. Aliás, essa semana eu fiquei, quarta-feira, meu Deus, não conseguia dormir. Eu ia dormir, daqui a pouco o Espírito Santo falava uns negócios para mim, levanta da cama, aí eu escrevo, pá. Aí volta a dormir de novo, ele acorda, garoto, peraí, escreve aí, levanta. E eu fiquei vendo umas coisas maravilhosas. Ele me falou sobre esse conteúdo. Olha a importância da palavra, gente, na revelação do Espírito, que precisa chegar ao teu coração. Porque quando ela chega, ela ilumina. Quando você tem um ambiente iluminado, você vê tudo. Aquilo gera certeza, gera segurança. Então veja, não existe mover sem primeiro revelação. Primeiro a revelação chega. Explodiu a certeza, agora você age. Daí a importância, pastor, estou enfrentando uma situação. Eu vou dar um exemplo uma vez, estava enfrentando uma resistência numa enfermidade, algo que o inferno estava me perturbando. E legal, eu estava ali no meu escritório, lendo as passagens, a gente declara elas, está tudo legal. Mas naquele dia, justamente porque eu dei tempo, e isso é uma coisa importante, a gente tem que dar um tempo.
pensar na verdade, para que o Espírito Santo chegue e descortine, vivifique aquela verdade. E eu estava lendo essa passagem, deixa eu ler contigo, 2 Coríntios 3. Olha que coisa tremenda, porque é simples, né? No verso 17, ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que alguém diga amém. Pastor, eu já sei, eu conheço. Beleza, eu também conheço, na minha mente, eu também conheço, eu estava conhecendo. Mas eu estava lendo de novo. E daqui a pouco eu fiquei incomodado, assim, cara, eu vou ler de novo esse negócio, tem algo aqui que... Mas então, aí beleza, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu falei, ei, para. E cara, onde está o Espírito do Senhor, não haverá liberdade. Eu não serei curado. Eu não estou esperando Jesus aparecer aqui no meu escritório e botar a mão em mim e eu ser curado. Porque aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Bum! Bum! Explodiu. Quero saber que daquele dia em diante as coisas mudaram na minha resistência. Não que eu não tivesse resistência, mas o inferno viu que aquilo ali tinha sido revelado. Ele, vamos embora, que pegou no coração dele. Tchau, um abraço. É impressionante a força de uma revelação de uma verdade para que você se mova. Aliás, eu vou te falar o segredo. Não há movimentação sem revelação. Então você está enfrentando algo que muitas vezes você pode falar assim, poxa, mas eu não estou entendendo. Calma, medita, pensa. Medita na verdade de Deus. O que está acontecendo? Levanta as antenas espirituais para que o Espírito Santo te fale. Porque no momento que ele te fala algo, a certeza chegou. Muitas vezes a certeza não vem rápida. Mas eu já sei. Eu sei com a mente. Mas eu precisava que o Espírito Santo iluminasse. Bum! Explodiu no meu coração. Ei, não serei. Eu fui liberto. Então tem coisas que precisam ser na revelação, na iluminação da palavra. Quer outra passagem maravilhosa? Existia um homem chamado Simeão, homem piedoso, homem onde o Espírito Santo estava sobre ele, é o que está na Bíblia, em Lucas capítulo 2. E está assim, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que legal. Caramba, você imagina, viver uma época onde o Espírito Santo chega para ele, cara, na tua época você vai ver o Cristo. E Jesus veio para os seus e os seus não receberam porque não reconheceram. Não estava debaixo da ação do Espírito Santo. Eu estou te contando isso para você ver como é que funciona, para você não desassociar a palavra do Espírito Santo. Eu preciso da assistência dele para que eu enxergue. E eu só posso andar aonde tem luz. Isso eu estou montando uma palavra que daqui eu vou trazer no segundo semestre, que faz parte de uma palavra sobre o fim dos tempos. Mas eu quero te dizer algo tremendo, gente. Essa aqui é a garantia nossa. Aí está legal. Então, revelar ali o Espírito Santo. Depois, no próximo verso está assim, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Por que ele foi ao templo? Rapaz, que pedras lindas. Rapaz, que templo lindo. Vou tirar uma fotografia. Ele foi, porque Deus já tinha dito para ele, você vai ver o Cristo. Ele se moveu em cima da revelação de Deus. Ele viu ou não viu o Cristo? O que a igreja está precisando mais é entender a força do Espírito Santo com a palavra. É gastar o tempo suficiente para que a gente seja iluminado na situação que a gente está vivendo. Aí eu estou vivendo algo que o inferno diz isso, aparentemente parece isso, essa situação está assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Calma, para de olhar para fora. Agora tu tem que sentar e gastar um tempo, é qualidade, é mesmo isso, tempo, pensando, lendo as passagens de Deus, para que aquilo ali gere certeza. Certeza chega porque foi revelado. Então a revelação
explode certeza, aí eu me movo com base em certeza. Diga aleluia. Simplesinho, isso é para todos nós. Quando isso chega, você não tem dúvida. Tchau, um abraço, inferno. Porque foi revelado, iluminado. Então veja, uma boa parte do povo de Deus desconhece a sua herança. Porque não é ensinado muitas coisas. E nem sabe da força do Espírito Santo que nós precisamos. A igreja vencedora, cara, é a igreja do Espírito. Paulo falou que nós somos ministros de uma nova aliança, nós somos ministros do Espírito. A força do Espírito Santo. Então, por trás da igreja que vence, avança, tem uma jornada bem-sucedida, existe a prática de um conhecimento revelado, obviamente. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então veja, conhecimento revelado, posto em prática, liberta. Então esse é um detalhe legal, porque às vezes a gente pode falar, pastor, está escrito lá, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem dois tipos de conhecimento, o natural e esse que é o revelado. É a ação do Espírito Santo. O natural não funciona. Mas eu conheço o verso, eu sei de cor. Cara, mas isso é letra. Onde é que eu vou parar para meditar em algo que o Espírito Santo vai explodir aquilo como revelação? Pum, chegou a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é porque não existe palavra sem Espírito. Jesus diz assim, minhas palavras, quando eu abro minha boca, são Espírito e são vida. Meu Deus! Aí Ele é o Espírito, está em mim, Ele é a vida, é uma coisa só. Só que a gente tem que dar esse espaço. Você está me olhando assim como que, pastor, vai falando mais, que eu estou pegando, estou quase, eu estou virando o carro, ele está quase pegando. Mas é a força do Espírito Santo na nossa vida. Por isso a gente incentiva você cheio do Espírito Santo, a você orar em línguas, a você considerar Ele, está em você. Já imagina eu acordar e você também ser consciente de que o Deus Todo-Poderoso habita em mim. E que agora eu saio com Ele. Eu não saio sem Ele, eu saio com Ele. Imagina então agora pensar que agora eu me movo com Ele. Paulo tinha tanto entendimento que ele disse, nele nós nos movemos, nós vivemos, nós existimos. Então, esse é o grande segredo nessa jornada. Deus se move, eu vou com Ele. Ele para, eu paro. Ele vai para a direita, eu também vou. E assim a gente caminha para a vitória. Porque Ele está em movimento. Você não ficará, guarde isso no teu coração, você que nos assiste, você não ficará sem a assistência de Deus naquilo que você enfrenta. Ele não te largou lá na cova dos leões e ali, se vira. Há algo que Deus quer nos falar diante daquilo que a gente enfrenta que vai fazer toda a diferença. Que vai levantar a tua resistência de certeza, porque fé é certeza. Combate o bom combate da certeza. Fé é a certeza, é uma substância, é um fundamento, é a própria pessoa de Deus, é a sua palavra. Mas quem gera certeza é o mover do Espírito, Ele revela essa certeza no meu coração. Aí, seja uma pessoa mais calma. Pastor, mas eu estou numa situação que todo mundo está pedindo para eu fazer alguma coisa. Menos Deus. Ele está pedindo para você sentar e ouvir o que Ele tem a dizer. Pastor, mas eu já estou... Mas a gente tem que resolver rápido. Eu já estou uma semana... Eu não vou me mover enquanto eu não enxergar. Enquanto a luz não chegar. Quando a luz chegar, vai gerar certeza. Então, uma das coisas mais preciosas com Deus é o seguinte, cara, chega a certeza, você não consegue, nenhuma pessoa vai te mover da certeza que você tem no coração. Ninguém. Pode vir 100 pessoas para te dizer, você tem certeza.
é a força de uma rotina, de um hábito, daquilo que a gente falou aqui naquela série de mensagens, sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz a minha alma, meu Deus, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pronto, acabou, cara. Chegou isso na tua vida, o inferno está liquidado. A ameaça está gigante na tua frente. O diagnóstico da enfermidade é para a morte, você está tranquilinho no teu coração, porque o Espírito Santo te revelou a herança que você tem. Diga aleluia. Ei, essa é a igreja do fim, hein? É a igreja que vai se mover por causa da revelação de Deus. Não estou falando desse tipo de revelação, que chegar e foi falando de tal, vejo que vai se casar com ela. Caraca, não é esse negócio não, esse besteirol não. Nesse negócio não, eu acredito na revelação, na palavra de conhecimento e sabedoria, às vezes Deus me dá mesmo. Eu sou usado, todo mundo é usado, eu sei. Mas eu quero te falar, a força de quem Deus é, Ele é a sua palavra. E nada pode deter o propósito dEle, que é Ele mesmo. Ó, gente, olha só, para pensar, eu sou o corpo dEle. Ele não vai com a cabeça e me larga. Nós temos que aprender a andar no movimento dEle. Diga aleluia. Segredo dessa herança bem-sucedida na prática, que sempre nos libertará, é essa assistência de estar andando, estar ali, estar ouvindo, beleza. Recebi a eliminação, estou enxergando. Então você vai caminhar com base naquilo que enxerga. Mas é Deus, Ele é o farol, Ele te mostra. Já passei por várias situações que eu não sabia o que fazer, obviamente cada um de nós. E até não estava enxergando coisas. Mas quando a gente para meditar e pensar, e o próprio Espírito Santo, cara, ele vai te levando às passagens. E a gente vai gastando tempo, daqui a pouquinho tem uma claridade tão grande que eu estou vendo tudinho. Estou vendo isso, estou vendo aquilo outro. Não é com os olhos naturais. Ninguém vence com os olhos naturais. Mas eu pensou, não adianta. Esse pensamento é muito humano. Eu preciso da verdade de Deus, diga aleluia. Em Lucas capítulo 15, quando está falando lá sobre a parábola do filho pródigo, a sociedade bíblica coloca isso lá, a gente vê dois filhos na casa de um pai completamente ignorantes a respeito de uma herança que tinham com o pai. O primeiro falou assim, eu quero essa grana, ela me pertence. Perfeitamente. Ele vai pegar a grana para viver fora da presença do pai. Então o homem acha que tendo dinheiro, que tendo intelectualidade, capacidade de resolver a sua vida, ele vai resolver a sua vida fora da presença do Pai, que é a sua verdade, a sua palavra. Nós temos que estar nele. Se deu mal, acabou com a vida dele. Ninguém vence assim. E o outro vivia na casa do Pai, mas não conhecia o poder de um relacionamento, de uma herança que pertencia a ele, que era tão maravilhosa, mas estava vivendo de maneira restrita, porque ele reclamou quando o outro filho voltou. Poxa, você deu aí, foi uma festa danada para o teu filho rebelde e tal, e para mim, eu nunca pude comer aí um cabritinho com meus amigos e tal. Rapaz, aí o pai dá essa declaração que eu acho maravilhosa. Então respondeu o pai, meu filho, você está sempre comigo. Aí, garanta que você está sempre com Deus. Olhem para cá, não é o contrário. Mas você não entendeu. Você tem que garantir que você está nele. Que você está com ele. Não é o contrário, ele comigo. Porque eu posso fazer a minha proposta, a minha jornada e chamo Deus para me abençoar. Está errado. É o que o cara fez. Tchau, pai, um abraço, eu tenho dinheiro, vamos embora e tal. A garantia nossa é porque a gente está com Ele. E a gente se move nele. Se Deus disse a inspiração é para cá, então é para cá. Se Ele disse a porta é da direita, então é da direita. E a gente vai andando com Ele. Vou te falar, 100% de dar certo. Porque Deus não te programou para você não dar certo. Guarda essa frase, Ele não te programou. A maior parte do povo de Deus que tem problema na sua jornada, e há esse disparate de coisa, a verdade fala algo, a minha jornada é outra, porque na verdade, na prática, vive a sua vida
e chama Deus para abençoar a sua jornada. Não funciona. Então ele falou, você está sempre comigo, cara, eu só quero te dizer, ó, tudo que é meu é seu. Ele desconhecia. Então, 2 ignorantes. E esse é um detalhe ruim, porque quando eu sou ignorante em relação a uma herança que eu tenho com Deus, eu fico limitado. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, se eu não conheço a minha herança espiritual, mais 5 minutinhos, por aliança, como é que eu posso viver uma direção no caminho de uma jornada bem-sucedida? Então, se eu não sei que Deus, Ele não me dará, Ele me deu saúde na cruz do Calvário, como é que eu posso viver com saúde e fazer resistência? Se eu não sei que Deus me programou para crescer, progredir, abençoar outras pessoas, na proposta dEle, como é que eu posso viver essa vida? Eu não sei. Se eu não sei que eu sou mais do que vencedor, você também é, aleluia, hein? Como é que eu vou, então, vencer situações que o inimigo está me iludindo? Elinho, você é um fracassado, é um derrotado. Como é que eu venço o inimigo se eu não sei que ele já é derrotado? Muitas vezes o inferno chama a gente para lutar. Elinho, desce aí, vamos embora, no combate. Que combate? Eu contigo? E não, Jesus já venceu. Dá licença que eu vou ficar aqui no suco de laranja. Chama. Não, você tem que lutar, vem cá, corre atrás do prejuízo. Vem cá, faz o quê? Está gritando? Está nervoso? Eu estou sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu pai me deu essa vitória, e meu irmão mais velho venceu, me deu a medalha. E você está me chamando para lutar com o quê? Tem várias situações que a gente se posiciona. Não pense que esse livro não é um livro prático, porque ele é pura prática. Ele é a nossa jornada de viver para vencer. E às vezes eu estou agitado porque eu estou tentando lutar com o inimigo. Será que eu estou tentando ser curado? Será que eu estou fazendo algo, de repente, até legal, para receber um mérito para ser curado? Ei! E agora a gente descortinou o inferno. Eu estou tentando ser bonzinho para ver se Deus solta aí alguma coisa para mim. Ele não vai soltar nada. Na cruz do Calvário ele já fez tudo. É consciência de quem nós somos. Aí, e até por consciência a gente vive como deve viver certo. Tudo é consciência. Não tem mérito nenhum. O mérito é todo de Jesus. E o inferno fica confundindo com várias coisas. Você está entendendo? Vamos nessa frase aqui, ela é legal. Nunca eu e você vamos ultrapassar uma qualidade de vida nesse mundo acima do entendimento que eu tenho. Qual é o entendimento que eu tenho? Mínimo, então eu viverei uma qualidade mínima dentro do espaço de uma herança que é muito maior que eu posso imaginar. Mas o meu entendimento sobre a verdade, esse assunto, é muito pequeno. E a maior parte da igreja perde porque é desconhecedora. Ainda reina a ignorância espiritual na maior parte do povo de Deus em relação a uma herança que tem. Quem está compreendendo? Eu vou terminar com isso aqui, Marcos capítulo 12, eu estava meditando sobre isso. Quando chegou esse versículo, eu fiquei pensando, olha só que interessante, Jesus já deu a resposta. Porque eles perguntaram algo que eles não sabiam nada. E aí chegou esse momento de dizer Jesus assim, antes de Jesus falar alguma coisa, para poder chegar ao ponto que eles estavam perguntando, porque ele fala mais adiante, é só você ler esse pedaço aí. Eu fiquei detido no que Jesus, primeiro ele disse assim, Jesus falou, olha, não provém o vosso erro, o erro de vocês não conhecerem. O que significa que erro tem uma fonte, falta de conhecimento. Então, quando eu tenho falta de conhecimento, abre a portona para eu errar. Por que o pecado também é considerado como definição, como errar o alvo? Porque falta conhecimento, falta entendimento. Então, Jesus está dizendo que a fonte do erro é a falta do conhecimento. E do poder dele, eu coloquei aqui desse lado aqui, a sua revelação, porque isso aqui não está no escrito, né? Por causa da revelação da verdade, cara. Porque não tem como. É a palavra revelada que me liberta e mostra.
A verdade revelada, ela me liberta de uma jornada de erros. A gente vai minimizando os nossos erros. Não tem como acabar, porque nós somos pessoas sendo aperfeiçoadas. Mas, cara, quando você vai aprendendo verdades, vão ficando no teu posicionamento, no teu coração, e você vai seguindo adiante com elas, você vai minimizando. Diga aleluia. A luz chegou, o engano tem que ir embora. Trevas é ignorância. Acendeu a luz, cadê as trevas? Foram embora. Tchau, 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 tchau. Não tem como. Então, 3 coisas a respeito dessa passagem. Conclusões rapidinhas. A primeira, erro vem de não conhecer a verdade já revelada. Obra do Espírito Santo. Buscar-me-eis e me achareis. A nossa parte é buscar. Buscar a resposta, ter um coração voltado para Deus, para que Ele te ilumine e mostre o que está acontecendo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? E, gente, isso não vem no meu tempo, vem no tempo dele, mas a minha intensidade e a minha vontade de conhecer sobre aquilo, e minha busca, a minha meditação, pensar sobre a verdade. Abre a janela para o Espírito Santo chegar. Elinho, cheguei. Agora eu vou te iluminar. Diga aleluia. Eu acho demais, porque uma vez Deus chega para Moisés e diz assim: cara, sobe um monte que eu preciso conversar contigo. E essa passagem é interessante, porque Moisés subiu. Só que Moisés chegou lá, ou de casa, sabe aquele negócio de ou de casa? Ou de casa, nenhuma resposta. Moisés deve ter ficado a tarde inteira assim, ou de casa, nenhuma resposta. Passa o primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Quarto dia ele já devia estar duvidando. Será que ele me chamou mesmo? Porque ele não me responde. No 6º dia, diz que a nuvem desceu. Bom. Agora eu vou falar contigo. Só que a gente quer a resposta para ontem. Deus, não dá para dar um zap aí? Eu estou no teu contato, no grupo do céu. Eu estou te mandando agora, responde. Ei, pastor, tu é meio lento de responder. Eu sou mesmo. Durante um tempo, no dia eu desligo meu telefone, eu não estou nem aí. Não dá, você não pode só pensar nas coisas desse mundo, cara. Você tem que gastar tempo pensando na verdade para resolver, iluminar a tua jornada e o teu caminho, ao ponto de você poder caminhar. Essa é a nossa segurança de avançar, de vencer. A segunda coisa, na conclusão dessa passagem, da fonte do erro, que é a falta de conhecimento, é que, olha só, eu não posso caminhar só com partes da verdade. Tem partes da verdade que não são agradáveis à minha carne, mas eu preciso ouvir. São as partes que me aperfeiçoam. Muitas vezes dizem para mim: Elinho, corrige isso. Elinho, isso aqui não está legal. Elinho, resolve isso. Vai lá dar um beijo em fulano de tal e pede perdão a ele. Mas não vou mesmo. Não adianta. Se eu só fico com a parte que é gostosa, que é a parte, aleluia, sou mais do que vencedor. Gostei, essa parte eu gostei. Não, essa parte é boa, eu preciso dela também, mas eu também preciso da outra parte. São 2 lados da moeda. E aquilo que não me é agradável, é necessário. É o que eu preciso ouvir. Pegou? Então vamos ficar com o completo. Show de bola. E por último eu digo isso aqui para você: quando nós conhecemos a verdade revelada no nosso coração, ela se torna o caminho pelo qual a gente anda, a gente vive. Nem saia desse caminho, porque é nesse caminho que a gente é bem sucedido, que a gente vence os inimigos. Deu para entender? Tem vários aspectos ainda que a gente vai conversar sobre isso, e a gente vai seguir adiante ainda nessa série por mais um pouquinho, ok? Vamos ficar de pé? Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você
um convite especial para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.